Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free Worlds, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade e mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Eu sou o Fábio Betti e no episódio de hoje eu convidei uma pessoa com quem nunca me encontrei presencialmente. Isso é um caso interessante. Mas é que eu tive a oportunidade de fazer uma conversa em profundidade durante a pandemia, para um projeto anterior chamado Conversas em Fluxo. E desde então eu acompanho de perto, com admiração e curiosidade, as provocações e reflexões profundas que ele faz no seu blog. Ele é engenheiro eletricista, analista de sistemas e dono de uma carreira super bem-sucedida, e um cargo dos sonhos em marketing e comunicação que ele teve como executivo. E depois de enfrentar um drama familiar, ele empreendeu uma profunda transformação pessoal e profissional. Atualmente ele se dedica a experiências e aprendizados por meio de mentorias e histórias inspiradoras. É um caminhante contumaz, espero que a gente tenha a oportunidade de falar sobre isso também. E essa história será o tema do nosso episódio de hoje. Qual vai ser? A transformação como norma, não como exceção. Meu amigo Mauro Segura, seja muito bem-vindo. Poxa, Fábio, o prazer é meu, né? E é um privilégio porque eu vejo o programa, né, os episódios no LinkedIn, né, acompanho regularmente e, de repente, estou aqui, tendo a chance de participar com você. A gente já se conhece já há algum tempo, a gente nunca teve chance de se ver pessoalmente, como você falou, mas para mim é uma oportunidade. Muito obrigado por poder dividir aqui minhas reflexões, histórias e conceitos de vida. Legal, e acho que a gente já começa quente aqui, sem grandes delongas, Depois os mais jovens vão buscar no dicionário o que é uma delonga. Mas assim, você teve viveu alguns anos atrás, um evento familiar muito importante. E isso disparou em você um ciclo intenso de transformações e reinvenções que, no nosso esquenta aqui, eu descobri que seguem firmes e fortes. Então, queria que você contasse um pouquinho, pudesse trazer o que de fato você viveu e como isso influenciou a sua visão de mundo hoje, de transformação e de trabalho como mentor também. Eu acho que todos nós, como seres humanos, Fábio, a gente tem algo latente no nosso exterior, que é o desejo de mudar. Né? Então, a gente passa a vida inteira falando, eu acho que não está legal, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu acho que eu deveria agir de forma... Então, algo não está legal na vida em que você deseja mudança. Ou você deseja mudança porque você quer crescer, você quer evoluir. Eu acho que o desenvolvimento do ser humano é algo latente mesmo. Mas isso acontece muitas vezes de forma progressiva. Ou às vezes você nem faz, você se acomoda. Muitos de nós passamos a vida inteira falando de mudança. Mas, de repente, a vida, o destino, o universo, Deus, sei lá quem, coloca na nossa frente uma bifurcação firme de vida. E você tem a chance de fazer aquela mudança toda que você aspirou, que você veio falando, fazer aquela mudança acontecer de fato. Por quê? Porque tem alguém te empurrando ali. Você está na beira do abismo. Está ali na beirinha do abismo e o universo está dizendo, vou te empurrar. E te empurra, né? E você toma a decisão de se agarrar lá no abismo para não cair, ou você se deixa cair e aceita a mudança. E foi um pouco do que eu vivi, né? Eu queria contar um pouco da história para poder fazer o contexto correto, né? Eu tenho 64 anos, tenho dois filhos, um com 38, outro com 36, já formados, trabalhando, um mora em Nova York, outro no Rio de Janeiro, totalmente independentes, um já está casado, são veganos, inclusive, já há muito tempo, e tem uma vida tranquila. Então, eu realmente tenho neles hoje uma parceria, são amigos, mas eu moro em Goiânia, agora em Goiânia, um está no Rio, casado, e o outro está em Nova York. Então, o nosso contato todo é por meio digital, né? Então, e eu fui 35 anos casado com a Regina. E a Regina faz parte dessa história. Agora, falando do meu lado mesmo, assim, eu sou uma pessoa que nasceu num lar muito simples. Na minha família, nunca não havia registro de ninguém que tivesse feito um curso universitário, então eu fui o primeiro, meu irmão foi o segundo, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, e nós éramos uma família muito humilde, muito simples, tanto que eu vivi toda a ditadura aqui no Brasil, e nunca meus pais falaram comigo sobre ditadura. Nós nunca tivemos um papo sobre diversidade. Então, nós fomos de uma família, é um pouco chato falar isso, mas culturalmente muito limitada, porque a gente não discutia a vida, né? Aí meus pais eram trabalhadores.
Então, na hora que eu comecei a ter o primeiro sinal que eu deveria trabalhar, eu fui fazer um segundo grau técnico eletricista. E já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 17 anos. E aí eu fui técnico eletricista, engenheiro eletricista, trabalhei o tempo inteiro nessas áreas. Teve um momento que a engenharia não estava muito legal, e aí estava surgindo a tal da informática, e as empresas contratavam engenheiros matemáticos para transformar em análise de sistemas. Eu entrei nessa, muito assustado, porque eu estava largando uma profissão para entrar numa desconhecida, mas eu fui. E aí eu tive um sucesso muito grande profissional na área, aquele nerd programador mesmo de mainframes, coisas complexas, assembly. E aí descobriram que eu tinha muita facilidade para me comunicar, eu tinha muita empatia, muita clareza, e me levaram para a área de suporte a vendas, na área técnica. E eu lutei muito, eu fiquei um ano dizendo, não quero me prostituir em vendas, né? Eu sou técnico, eu sou elevado, né? E eu tive que aceitar. E aí a minha carreira realmente disparou. Eu entrei na área comercial, virei gerente, virei executivo de empresa, mudei para cidades no Brasil, mudei para Nova York, passei um ano em Nova York em treinamento. E quando eu voltei, essa empresa me benzeu e disse o seguinte, olha, você vai ser treinado para ser um executivo e nós vamos colocar você em áreas diferentes. E eu entrei na área de marketing e comunicação dessa maneira. E não entendia, achava um saco. Eu gostava de vender, porque eu ganhava comissão. Olha bem, eu era técnico, depois comecei a gostar de vender. E comecei a trabalhar. E aí eu nunca mais parei. Tá? Eu entrei nessa função, depois mudei de área, mas acabei voltando para ela, recebi uma oferta para ir para uma empresa chamada Intelic, que na época era empresa espelho da Embratel, algumas pessoas lembram, e nós fomos os maiores anunciantes do ano. Eu ganhei o prêmio de publicitário do ano naquele ano, para você ter uma ideia, né? E aí resolvi fazer um curso de pós-graduação em marketing e comunicação para virar realmente um profissional de fato, e não um impostor que eu era, né? Fiz o curso, e aí eu passei, sei lá, 20 anos, 25 anos trabalhando na área, e meu último trabalho foi como diretor de marketing e comunicação da IBM, onde eu ocupei esse cargo durante 13 anos. Quer dizer, eu fui esquecido lá, né? Alguém esqueceu. Ninguém ficou 13 anos, né? Como diretor de uma mesma área, numa mesma... Estava indo bem, não mexe no Mauro, não mexe no Mauro. Deixa aquele cara lá quieto. Bem, e aí é o seguinte, agora eu vou entrar no ponto. Quando você olha de fora, uma pessoa como eu, pô, esse cara é um cara de sucesso. Teve uma carreira bacana, teve uma família estruturada, teve chance de viajar pelo mundo inteiro, entendeu? Fazia muita palestra, tinha muita eminência, né? Trabalhei com inteligência artificial nos últimos 10 anos. Falei, poxa, esse cara é um cara de sucesso, um cara bacana. Mas, Fábio, assim, lá pelos 50 anos, eu olhava e falei, pô, não tá legal. Não tá legal, tem uma coisa errada. E aí, o que acontecia? A realidade é que a Regina era arquiteta na época, né? Também tinha o emprego dela, mas era eu que realmente trazia mais dinheiro para casa. Eu ajudava meus pais, ajudava meus ex-sogros, ajudava várias pessoas. Eu falei assim, cara, tem um monte de gente aqui que depende de mim. Então, para com essa frescura de que não tá legal, que não tá bacana, porque tá todo mundo achando que tá legal. É só você que não acha que tá legal. E aí, eu abafava. Sabe aquela coisa? Vamos trabalhar, muita viagem, muita coisa acontecendo, né? Eu trabalhava na área de tecnologia, né? Então era muita coisa nova, né? E muito holofote em mim, né? Porque por mais que a gente adora, o ego fica... E foi assim, até que um dia, finalzinho de 2016 para 2017, num exame de rotina da Regina, médico, eu estava lá com anemia e tal, o médico chegou para a gente, não foi dessa maneira que eu vou te falar aqui, né? Mas é isso que ele quis dizer, disse, olha, a gente descobriu um câncer na Regina, a Regina tem um câncer e ela tem pouquíssimo tempo de vida, está no estágio 4, extremamente adiantado, a gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica aqui para dar uma sobrevida para ela. E aí, na época, ele não falou assim. Na época, era como se a cirurgia pudesse até curá-la. Mas o fato é que ela entrou nessa cirurgia, não tinha como. E isso rolou durante 3 anos. Né? Foram várias cirurgias. Para você ter uma ideia, em 3 cirurgias, em cada cirurgia ela levava em torno de 150 pontos, né? Na barriga. Era como se fosse um livro, né? Era cirurgias muito intensas. Ela fez 50 sessões de quimioterapia. Agora, qual era o lance? A Regina era uma pessoa muito iluminada. Era uma pessoa muito para cima. Então, eu lembro que os médicos, as clínicas, os hospitais falavam, quando a Regina chega aqui, o ambiente se ilumina.
fica tudo leve. Vocês formam um casal diferente. Os médicos falavam assim, poxa, eu nunca atendi um casal como vocês. A gente fala sobre morte, finitude, a gente discute como vão ser os últimos dias, de uma forma aberta, clara. Claro que para chegar nesse estágio a gente avançou muito, porque não que nós fôssemos materialistas, mas a gente era uma pessoa muito focada em fazer as coisas, pragmáticas, né? Pessoas pragmáticas. E, de repente, a gente se deparou com algumas coisas. Porque, por exemplo, eu era casado com a Regina. Eu falei, bem, imagina o futuro, a gente vai morar numa casinha de sapê, num lugar bonito, com pássaros voando, né? Mas, enquanto isso, o presente aqui é para dar duro. A gente está acumulando patrimônio, juntando coisas, para lá na frente a gente curtir esse futuro imaginado. E, de repente, vem o universo e diz o seguinte, olha, sabe aquele futuro? Acabou. E eu ficava assim, Fábio, várias vezes pensando assim, como é que eu trago esse futuro para o presente? Como é que eu faço esse presente, o futuro que eu imaginei, tudo que eu ia viver lá na frente, viver agora? Como eu não sabia quanto tempo isso ia durar, porque várias vezes a Regina se internava na urgência, ela era uma fênix, ela estava no fundo do poço, de repente ressurgia com força, e eu ficava assim, cara, como é que eu faço essa vida valer a pena todos os dias? E aí você começa a entrar numa discussão mais existencial. Aí, aquele Mauro que eu abafava aos 50 anos, ele começou a surgir de verdade. Ele falou assim, Mauro, sabe aquela vida que você teve? Vale a pena continuar com aquela vida? É isso que é vida? Ou está na hora de mudar? E nós passamos 3 anos, Fábio, foram os melhores anos da minha vida com ela. Foram os anos porque a gente colocou tudo para fora. A gente viveu de verdade, a gente curtiu cada minuto intensamente, e ela ajudou muito, porque ela é uma pessoa, como eu falei, muito iluminada. E durou 3 anos. E ela faleceu, ou ela passou para outro plano, né, no dia 28 de fevereiro de 2020, 10 dias, 15 dias antes da pandemia. E eu lembro que eu estava planejando fazer o caminho de Santiago de Compostela, alguma coisa, né? É óbvio que eu estava me preparando para aquilo. A Regina faleceu em casa, porque ela não queria ser entubada. Ela sabia que ia acontecer, então ela faleceu comigo, com meus filhos. Foi bem impactante tudo. Foi exatamente durante o carnaval. E aí aconteceu uma coisa que eu não falei. Final de 2019, 3 meses antes disso, eu pedi demissão da IBM. Porque eu falava assim, olha, eu tenho que viver para essa mulher. Por mais que a IBM foi muito legal, que eu consegui trabalhar em casa, o meu time era muito sênior, mas não adianta, eu era estatutário da empresa. Então, eu não conseguia fugir dos problemas, era muita pressão. Então, eu tinha a minha agenda de trabalho e a agenda do cuidar da Regina, que era muito, muito demandante, porque nós procuramos tratamentos alternativos em qualquer lugar do mundo. Mas, não vale a pena descrever isso tudo aqui, mas foi bem intenso. Aí eu pedi demissão, ela brigou muito comigo, porque eu não queria. Mas eu falei assim, eu tenho que viver para ela. E depois, eu encontro outro emprego se eu precisar. Mas agora é o seguinte, é para ela. E foi isso. Ela foi embora, em fevereiro de 2020, e veio a pandemia. Eu estava diante da seguinte situação. Eu não tenho mais trabalho, eu não tenho mais ela para cuidar, não tenho mais o amor da minha vida, meus filhos não dependem de mim. Bem, do que eu estou vivendo? Qual é o propósito? Por que Deus me deixou aqui? Porque até então, Fábio, a vida é uma loucura. Eu tinha que conciliar a agenda da empresa, cuidar dela, eu não cuidava de mim. Tanto que foi interessante, porque quando ela foi embora, eu falei assim, eu não sabia nem o que eu gostava de comer. Eu não optava, eu não escolhia comida. Né? E aí eu comecei a estar diante de um quadro de olhar para dentro. Então, aquele quadro que eu te falei, que as pessoas buscam mudanças, normalmente as pessoas querem mudar, desejam tomar um novo caminho de vida, está lá dentro delas. Mas não, assim, parece que o contexto, o ambiente não ajuda essa mudança, porque é mais confortável você se manter onde você conhece. E, de repente, a vida me jogou para esse cenário. E aí aconteceu uma coisa, que eu não contei, mas vou contar agora. Nos últimos 6 meses de vida da Regina, ela puxava um papo comigo, que eu não deixava ela terminar, que era mais ou menos assim, olha, eu estou indo embora e estou te dando um presente. Você vai poder morar onde, você vai poder viver onde quiser, com quem quiser, da forma que quiser, e fazer o que bem entender. Porque o casamento não permite isso. O casamento limita. Só que agora você está ganhando a liberdade. O presente que eu estou te dando é a liberdade. Você vai poder ser o Mauro que você sempre imaginou ser, sempre desejou ser, e você nunca conseguiria comigo. Aproveita isso. Eu não deixava ela terminar essa frase, porque era como se eu estivesse aceitando a finitude dela. Depois que ela foi embora, e veio a pandemia,
e todos nós que ficamos na pandemia, a gente viveu o momento mais para dentro, né? Aquilo começou a bater dentro de mim. Só que nos primeiros 2 meses, 3 meses, eu estava piradaço, entendeu? Pirado. Porque por mais que eu tivesse me preparado para aquela situação, cara, não aceitava aquilo, né? Não aceitava. Era como se eu fosse vítima do destino, como se as coisas não tivessem no meu controle. É como se, de repente, o chão tivesse sido tirado. E aí, 2, 3 meses depois, essa conversa que a Regina ensaiava comigo, ela caiu pesado dentro de mim. Porque quando eu comecei a pensar nisso tudo, eu falei, cara, eu estou diante de uma situação aqui. Ou eu aproveito, eu entendo que o universo, alguém lá em cima desenhou isso para mim, está me dando a chance de eu mudar a direção da minha vida, ou então eu volto. E volto a ser o executivo, volto para ficar onde eu estou, os meus valores. E aí, nessa época, Fábio, eu tive que tomar uma decisão, né? Porque eu chorava, era aquele cara sofrido, e já estava começando a fazer várias caminhadas. Eu morava no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e lá é uma área, por mais que tivesse pandemia, lá é uma área muito aberta. E eu comecei a andar 3 km por dia, 4, 5, no final eu já estava andando 20 km por dia. Estava sendo quase meia maratona que fazia. Uhum. E aí eu comecei a fazer intuitivamente um negócio que agora vai parecer que foi algo planejado, bonito de se falar, mas foi altamente instintivo, que eu falei assim, bem, isso vale para qualquer um que está ouvindo aqui, porque é tão óbvio, né? Se eu quero tirar ou descobrir um novo Mauro, eu tenho que pegar o Mauro antigo e botar ele num bunker, botar ele num cofre. Pô, dá uma droga para ele, apagar esse cara, né? E aí eu fiz uma coisa que, na época, como eu falei, foi instintivo, eu saí de todas as playlists, eu saí de playlist de Netflix, Spotify e tal, saí de todas as redes sociais, praticamente, parei de consumir redes sociais, parei de ler tudo que eu gostava de ler, sobre marketing, comunicação, parei de ficção científica, parei de ler tudo, dei um gelo em todos os meus amigos e amigas, dei um gelo mesmo, eu já estava meio dando gelo, né? Já era meio ermitão, né? Ninguém quer ficar perto do cara que sofre, né? Então, foi fácil. Fiquei distante da minha família também, meus pais achavam que eu estava ficando meio doido, e assim, eu falei, a partir de agora, eu só vou ler, ouvir música, consumir conteúdo de coisas estranhas que eu não gosto. Só vou me aproximar de pessoas que eu tenho preconceito, pessoas que o Mauro Antigo nunca se aproximaria. Eu vou fazer coisas que eu nunca faria na vida, que me geram profundo desconforto. Eu comecei a fazer isso. Eu parei de fazer tudo que o Mauro Antigo faria e comecei a me expor a coisas bem diferentes. Talvez por isso que eu tenha pego 4 vezes Covid, entendeu? Umas coisas bem... E aí o que aconteceu foi que nesse caminho de descobrir o novo Mauro, eu comecei a estudar filosofia. Já estava estudando um pouco de filosofia. Entrei muito mais de forma radical no mundo da espiritualidade, estudando várias linhas espiritualistas diferentes, entendeu? Comecei a fazer muito mais esportes, um pouco diferentes do que eu fazia, e comecei a me aproximar de pessoas, algumas pessoas que eu já tinha conhecido no passado, e achava legal, mas nunca mais tinha falado. Então, eu comecei a me movimentar. E aí eu comecei a descobrir alguns talentos, algumas habilidades, alguns interesses. Eu falei, cara, isso é legal. Eu tenho um lado aqui, artístico, que eu sabia que existia, mas nunca tinha explorado, né? E nessa linha de me abrir profundamente assim, para o novo, para o inesperado, uma das coisas que eu fiz foi, botei na minha cabeça, eu não vou fazer o caminho de Santiago de Compostela, porque está fechado, mas eu vou fazer 3 caminhos aqui no Brasil, que vai dar mais ou menos o caminho total de Santiago de Compostela. Eu quero fazer um no Sudeste, um no Centro-Oeste e um no Sul. Foi isso que eu desenhei na vida, né? Uhum. E aí eu queria fazer o caminho de Cora Coralina, Goiás, que era o do Centro-Oeste. E nisso foi resgatar o contato com uma pessoa antiga, né? Que inclusive já conhecia eu, a Regina conhecíamos, né? Porque a gente veio aqui para Goiânia fazer uma palestra, foi a Valéria. E nessa conversa com a Valéria, a primeira vez, ela falou que o caminho estava fechado, e ela era uma pessoa que era proprietária, junto com o pai, de um hotel em Perinópolis, onde o caminho passava. E por isso, falei, é a única pessoa que eu conheço em Goiás, ela tem um hotel que fica no meio, na cidade que passa o caminho, ela vai me dar informação se o caminho está aberto ou não, estava no meio da pandemia, né?
E ela falou que o caminho estava fechado. Falou, liga depois e tal. Aí mandou até um beijo para a Regina. Aí eu brinquei com ela. Se você mandar um beijo para ele, só se for lá no céu, porque ela está lá no céu. Falou, E meses depois eu liguei de novo para ela. E ela perguntou, e aí, como é que tá? Aí eu falei com ela, que eu estava passando pelo luto. Estava ainda no processo do meio do luto, né? Aí meses depois, quando eu liguei, procurando novas informações, ela perguntou, e como você está aí, com o teu luto aí? Como ela era estudante de filosofia, e eu já estava enfiado na filosofia, a gente começou a ter uns papos existenciais filosóficos por telefone. Nós ficamos quase rotineiramente conversando, porque a conversa era muito boa, a gente foi se aproximando, foi se afinando, e aí eu nunca imaginei que eu ia, de novo, viver com alguém na minha vida, casado com a Valéria, aqui em Goiânia, né? Deus me deu uma nova parceira de vida, eu já estou aqui há alguns anos, numa cidade espetacular, e por quê? Porque a Valéria, a visão de vida da Valéria, em termos de espiritualidade, energia, conceitos muito menos materialistas, científicos do que eu tinha na época, ela potencializou a minha mudança. Ela, de repente, ela pegou aquele Mauro que eu estava buscando tirar dentro de mim, ela acelerou o processo e me jogou e me expôs a muitas outras experiências que o próprio Mauro não conseguiria chegar, porque ela nasceu no ar assim, entendeu? Então, assim, o ponto, Fábio, desculpe a resposta longa, né? Mas o que acontece é o seguinte: quando a gente sofre um trauma, uma crise, a oportunidade de mudança ela está latente. Agora, tem outros conceitos. Existe um livro muito antigo chamado A Hora da Verdade, de Jan Carlson, que foi presidente da Scandinavian Airlines, né? Moments of Truth. Moments of Truth. Acho que é da década de 80. Eu li esse livro, coincidentemente. E tem uma outra pessoa chamada Carol McHugh. Ela tem um TED muito bom falando a arte de você mesmo. Ela chama de intervalos de possibilidade. Eu vou chamar aqui de janelas de oportunidade. É outro nome. Mas é tudo igual. Quando a gente vive, por exemplo, quando a gente passa pela perda de alguém, por um casamento, quando a gente muda de emprego, muda de cidade, ou seja, a gente tem uma janela de oportunidade na nossa vida de fazer algo diferente, ir para um lugar novo, se juntar com alguém, fazer ali uma janela de oportunidade de você repensar o caminho que você percorreu até agora, dizendo, será que eu posso percorrer um caminho diferente? O quão diferente é esse caminho? O quão diferente esse caminho vai me permitir descobertas internas, novas possibilidades, né? E crescimento, desenvolvimento. Eu acho que uma grande parte das pessoas passam por essas janelas de forma batida. E eu vejo algumas dessas janelas, claro que eu fui aprender isso mais recentemente, né? Eu vejo uma boa parte dessas janelas como portais. E muitas das vezes são portais, como tal qual um portal, você passa e não consegue mais voltar. Porque você aceitou a mudança, aceitou entrar naquele ambiente, você não consegue mais retroceder. É como se você atravessasse o portal e a porta fechou. Você não recupera mais aquilo. E eu quando eu faço, prometo que eu vou parar agora, que eu já falei muito, né? Mas quando eu faço um olhar interno meu, eu tenho a nítida percepção, Fábio, que ao aceitar essa mudança, ao aceitar que a Regina realmente, ao partir, ela me deu um presente, ela me colocou uma nova pessoa na vida que eu amo, e muitas as pessoas falam assim, Mauro, a Valéria substituiu a Regina? Não, a Valéria substituiu a Regina. A Valéria é uma, a Regina é outra. São pessoas da mesma trama de vida, a minha trama de vida, a minha história de vida. Mas são amores diferentes. Como você tem amor de pai, amor de mãe, amor de filho, são amores diferentes. E não tem quem amo mais. São dois momentos de vida. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a Valéria, ela simplesmente fechou o meu livro da vida, como se fosse assim, aqui está o primeiro capítulo, e ela abriu o segundo capítulo da minha vida. Então, é como se fosse, no mesmo livro, abrir um segundo capítulo, que eu estou reescrevendo do zero, e eu digo para todo mundo, sabe, eu vivo o melhor momento da minha vida, com 64 anos. Eu vivo o momento mais maravilhoso da minha vida. Eu não lembro de estar com tanto vigor físico, mental, saúde mesmo, como agora. Eu me lembro quando eu estava com 50, 40 anos. Assim, meu vigor físico, meu entusiasmo, é um negócio indescritível, eu não consigo escrever para você. E nem me esforço muito, o máximo que eu faço é escrever uns textos no meu LinkedIn, no blog, mas nem falo muito sobre isso,
Porque deixa eu curtir, é uma coisa minha. Por que eu preciso dividir isso com todo mundo? Por que eu preciso me expor nas redes sociais? Não, sou eu comigo mesmo. É um alimento próprio, não é para os outros, né? Então, hoje eu vivo, talvez, certamente, uma fase espetacular na minha vida. Assim, e não acaba. Sabe? Tudo bem, ano que vem deve ser diferente. Não acaba. Parece que está cada vez melhor, entendeu? Que Pronto, bom. é isso. E eu lembrei de uma pessoa que eu conheci no LinkedIn mesmo, e que eu levei esse conhecimento no LinkedIn para a vida pessoal, tomei um café com ela, é uma pessoa chamada Roberto Sato. Ele foi um executivo de algumas multinacionais, a última que ele trabalhou foi na Nestlé. Eu lembro desse nome. Então, ele se aposentou na Nestlé, e aí me chamou a atenção porque ele postou alguma coisa, ele é alguém que tem um trabalho aí em mentoria, em planejamento financeiro e tal, que ele fez com a própria vida e isso ele oferece para o mundo. E eu dei aquela stalkeada básica, deixa eu entender quem é essa pessoa. O cargo dele estava lá, Aprendiz Vitalício Júnior. Então, pô, dá uma vontade de roubar isso para mim. cara, eu acho que ele quer que seja roubado, ele quer inspirar, né? Mas eu achei ele interessante o Júnior, né? Olha para a pessoa de, sei lá, 70 e poucos anos. Eu falei, por que Júnior? Não, porque eu quero me colocar nesse lugar. Se eu coloco aprendiz pleno ou sênior, né? É o melhor lugar para estar é esse lugar de se sentir júnior, porque aí de verdade eu estou disponível. Se eu me acho que eu já sou um aprendiz, que estou avançado, eu vou fechar um pouco as portas para as experiências que eu ainda posso ter na vida. Eu nunca me esqueci disso. E o que você trouxe foi interessante na sua história, porque eu também acredito que a gente pode... eu sou jornalista de formação inicial, mas depois fui estudar biologia cultural, uma história... Eu sempre brinco quando eu falo assim, você não entende de plantas? Tá, não, eu sou um biólogo Nutella. Não sou biólogo raiz, não. Eu fui estudar com um biólogo chamado Humberto Maturana, mas fui estudar pensamento complexo com um cientista, vamos dizer assim, né? Então, mas a gente, como biólogo, posso afirmar que todo ser vivo está sempre evoluindo. Ele pode fazer isso de maneira inconsciente, que é a maior parte das espécies que existem hoje no planeta. E ele pode também fazer isso inconsciente com uma espécie que pode fazer isso de maneira consciente, que é o ser humano, né? O ser humano também pode evoluir de maneira inconsciente, embora ele tenha esse superpoder de evoluir com consciência sobre aquilo que ele está fazendo em processo evolutivo. Ou seja, ele pode influenciar de alguma maneira. Ele não controla o nosso processo evolutivo. Maturana sempre falava assim, não, eu quero controlar, agora eu quero ter asas. Toma Red Bull, eu pego o avião, né? Mas assim, não vai ter asas, né? Ele fala, tem determinismo estrutural, tem coisas que você não tem o que fazer, você não tem este poder todo de controle e de influência, mas você pode influenciar com consciência. Só que como seres vivos, e todo ser vivo é assim, nós somos seres conservadores. O que significa isso? Não estou falando de política. Nós conservamos o nosso bem-estar. Se as coisas estão boas ou morninhas, e você disse isso, né? Assim, a gente vai levando. A gente é preguiçoso, é isso? Não é isso, não. Não é isso, não. Vamos olhar para a natureza, da qual nós fazemos parte. É como se eu falasse da natureza na terceira pessoa, daqui atrás, né? A natureza poupa energia. E nós somos seres naturais, então o que a gente faz? A gente economiza energia. Se está morninho, quietinho, gostosinho, a gente segue. Porque o nosso sistema nervoso fala assim, poupa energia, otimiza recurso. Né? Chamar de preguiça isso não é isso. Né? Assim, preguiça talvez é fazer alguma coisa que está nos fazendo mal, e mesmo assim a gente não faz por preguiça. Sei lá, né? Porque dá muito trabalho eu olhar para a minha saúde. Né? Aí o sistema nervoso fala, não, você está louco, tem que olhar, amigo, você vai morrer, né? Então aí pode ser um ato, não sei nem se é de preguiça ou de burrice, né? De estupidez. Mas, então, a gente está sempre evoluindo, e se está morninho, está gostosinho, a gente segue o barco, piloto automático, o sistema nervoso economiza energia, a gente não precisa ficar pensando muito sobre isso. E, de fato, a gente vai ter mais consciência do processo evolutivo diante de duas situações, e você trouxe as duas, achei bonito isso, né? Que é uma crise, trauma, um incômodo muito grande e tal, você tem que olhar para aquilo. Né? Eu sempre né, quando eu estudei também teoria U e tal, né?
E a gente, né, de um professor chamado Otto Klaus Scharmer, Klaus Otto Scharmer, acho que é isso, Klaus Otto Scharmer, que ele fala assim, a gente está sempre num processo de download, né? A gente está simplesmente carregando, já que eu estou falando aqui com analista de sistemas, carregando softwares, carregando informações de maneira inconsciente. E aí, de repente, acontece algo que fala, opa, né? E eu sempre faço a pergunta para as pessoas, assim, para explicar um pouco isso, pergunto assim, para uma audiência, quem aqui tem rim? Né? Rim. As pessoas olham assim e falam, normalmente a maior parte das pessoas tem pelo menos um, né? Pô, todo mundo tem, né? Mas às vezes uma pessoa tem que tirar, tal, tem um problema. Raro, ali, né? Mas muito bem, raro, mas todo mundo tem, né? Daí eu sempre pergunto, quem sabe que tem rim, né? E onde é que ele está? Daí ele fala, não, mas eu sei. Como é que você sabe? Eu já vi uma foto, no raio-x, eu já vi no ultrassom, inclusive, né? Assim, tal. Eu falo, eu sei que eu tenho rim, porque eu já tive cólica renal. Eu também. Então nós sabemos, Mauro. Sabemos. Temos duas pessoas aqui que sabem muito bem o que é o rim e onde ele está, né? E a partir do momento que você tem uma cólica renal, o rim se torna consciente para você. E você vai ter que fazer algo com relação àquilo. Então, quando você traz. Esse é o papel da crise. Tornar consciente uma informação de que algo não vai bem e que você vai ter que ter consciência de como você vai seguir evoluindo como um ser saudável que conserva o seu bem-estar nesse processo evolutivo. A conservação do bem-estar nunca pegando vários atores aqui, a gente está jogando aqui, né, o Simon Sinek, é jogo infinito, né? Conservar o bem-estar é um jogo infinito, ele não termina. Agora cheguei neste lugar mágico de sou saudável, eu vou ser eternamente assim. É um processo, e de vez em quando você está conservando e às vezes você não está. Então a vida, eu acredito nisso, te dá às vezes alguns sinais, às vezes sutis, né? Você trouxe aqui, está lá com 50 e poucos, já falava, pô, será que é isso? Estou meio cansado, não sei. Aí veio a vida, não te deu um sinal sutil, te deu uma porrada. Uhum. Né? E aí, diante de uma porrada, a gente tem que fazer algo. Então, essa é a primeira situação. A segunda, e tem um ditado popular que é sábio nisso, né? Que fala que a gente aprende pelo amor e pela dor, né? Olha que bonito, né? Então, a dor é isso. É um sinal de que a vida está dizendo para você assim, se torne consciente que existe um outro caminho para você. Esse caminho, às vezes, já está pronto. No caso, a Regina apontou, né, colocou um facho de luz aí nesse caminho que estava pronto. E às vezes o primeiro passo está pronto, é só isso que a gente precisa. Estou falando aqui com uma pessoa que caminha, né? Está no primeiro passo para fazer um bom planejamento, etc. Tal, mas o caminho ele vai existir no primeiro passo, não no plano. No plano ele vai ser uma coisa interessante, bonita, para mostrar para os amigos, para as amigas, né? Como foi o caminho de Santiago na pandemia, né? Foi um lindo plano, né? A outra situação, e é mais difícil, né, para nós, como seres humanos, aceitarmos esse outro convite, que é o amor. E é o sonho, é uma epifania que a gente tem, né? Porque tem a cultura também que atrapalha um pouco esta biologia. Estou falando de biologia mesmo, né? Seres vivos que se transformam com algo que está ameaçando a sua espécie ou né, alguma coisa que arrebata, né? Vamos na direção da Terra Prometida, né? E a cultura, às vezes, atrapalha um pouco esse processo que é natural, porque a gente vive ainda numa cultura que ensina para a gente que a vida é sacrifício. Você não consegue nada se não for na base de muita dor. Você não alcança o resultado se você não se esforçar demais. E a gente acredita piamente nisso, como se isso... A gente naturaliza isso. Só existe esse caminho. Esse é o único caminho. E quando vem algo que é prazeroso, ou que é uma epifania, um átimo, né, um lampejo de iluminação, a gente quase que ignora ou diminui. Eu estou ouvindo você, deixa eu falar de um insight que veio para mim, porque nessa jornada de mudança, né, surgiu uma pergunta para mim, que foi assim, o que é suficiente para mim? E suficiente, Fábio, da forma mais ampla possível. Não é somente o lado financeiro, patrimônio, segurança, família, amigos, prazer. O que é suficiente para mim? O que me alimenta? E logo depois vem uma segunda pergunta. O que você está disposto a perder
para se manter fiel ao que você está buscando. Uhum. Porque aí diz o seguinte, porque nesse trajeto em que eu entrei numa fase em que eu saí do mundo corporativo do trabalho, o ego aqui, quando eu entrava no LinkedIn, estava, pô, lembra dos teus amigos? Estão todo mundo bem aí, ó, todo mundo aí, bacana, viajando. Pô, lembra daquelas viagens? Você fazia viagem internacional, né? Eu falei, algo dentro de mim fala assim, eu quero aquilo. Uhum. Mas o outro falava para mim, peraí, mas isso não condiz com aquela outra coisa que você quer. Uhum. Existe uma lenda, a lenda dos dois lobos, uma lenda Cherokee, sei lá. Conhece essa? Que tá lá o cacique lá, com um índiozinho lá, eu não sei, vou ser pejorativo. Mas ele fala, olha, dentro de nós vivem dois lobos, um lobo é mais negativo, leva a gente para um caminho X, e o outro lobo é o lobo mais positivo, leva a gente para o caminho Y, né? Então é como se fosse uma vida dual, né? Uma visão dual. E aí o índio, né? O índiozinho pergunta assim, qual vence? Aí ele responde, aquele que você alimentar. É lindo isso. Mas essa é a primeira versão. Tem uma segunda versão. Não conhecia, eu não conhecia a segunda, eu só conhecia a primeira. A primeira versão é essa. A segunda versão é o seguinte, quando o cacique responde assim, não existe lobos vencedores, porque eles estão sempre dentro de você. Então, a sabedoria não está em ser vencedor, é em você saber harmonizar e equilibrar isso, porque eles sempre estarão dentro de você. E aí eu falei, cara, isso faz muito mais sentido, porque esse lobo crítico, o lobo, eu tenho que alimentar ele também, porque ele me movimenta. Então, não é questão de abafar e viver de uma maneira, sei lá, em cima de uma visão única de um determinado lobo. Não é isso. Eu tenho que saber trabalhar essa dualidade dentro de mim. Uhum. Então, o que eu tenho aprendido, e eu acho que talvez tenha sido a coisa mais bacana nessa meu trajeto, né, de últimos anos, e acho que a maturidade traz isso, né, é um pouco mais de clareza do que eu estou buscando. E do que eu tenho que abrir mão conscientemente para poder buscar isso. Então, por exemplo, hoje assim, eu tenho por definição que eu só trabalho, e a gente pode discutir o que é trabalho, porque o que eu vou falar aqui, de repente, não vai ser nem trabalho para a maioria das pessoas, mas eu só trabalho 16 horas por semana. 16 horas por semana. O resto da semana é livre para fazer novas experiências, né? Então, assim, porque eu faço mesmo, né? A gente não falou aqui, mas eu faço caminhadas de longo curso, meditação 10 dias em silêncio, faço várias coisas diferentes, coisas que eu recorrentes, que eu gosto já, e tem coisas que eu me jogo muitas coisas novas. Eu preciso de tempo para isso. E eu preciso ter uma vida mais leve, mais minimalista, com menos um número muito pequeno de obrigações. Outra coisa, não quero me prender a alguma coisa que me exija, que vai me tomar muito tempo. Por quê? Porque eu quero experimentar, gostar, para experimentar outras coisas novas. Eu não preciso ficar preso àquilo o resto da vida. Né? É diferente, você está no trabalho e tal, você normalmente fica preso durante muito tempo. Então, talvez o grande lance da idade e dessa mudança que eu fiz foi eu colocar a maturidade nessa perspectiva de trazer mais clareza. E outra coisa, você falou de amor, né? Hoje eu tenho uma parceira que me contrapõe muito, entendeu? Então, todas as vezes que o lobo, né, ele vai tomando conta de mim, a loba aqui de casa aparece, entendeu? Que bom. Peraí, que lobo é esse aí que está invadindo aqui a praia aqui? Então, essa... Agora, eu acho que a maioria das pessoas, assim, estou se generalizando, né? Eu acho que elas têm muita dificuldade de ter essa clareza de caminho, entendeu? E é claro, eu falo de clareza de caminho como se tivesse tudo iluminado, bonitinho. Não, tem um monte de coisa ainda para descobrir, um monte de dúvidas, um monte de seguranças. É natural do ser humano, é natural. O que eu sinto também, né? Uhum. Mas o negócio é você entender, primeiro, o que você não quer, que é mais fácil, para você depois descobrir o que você quer. Então, você vai eliminando o que você não quer, né? Uhum. Vai sobrando um número menor de portas, né? Então, eu estou exatamente nessa estrada ainda de busca, e eu acho que talvez isso seja a coisa mais bacana, sabe? Que justifique a minha paz de espírito e bem-estar. Porque hoje eu me sinto, assim, uma pessoa muito livre. Eu tenho muita liberdade, entendeu? E a liberdade, ela se traduz em duas coisas. Tempo. Então, hoje, tempo para mim é uma coisa que vale ouro. Então, tempo é uma coisa que eu quero ter para mim.
e a agenda pessoal das minhas escolhas e decisões. Então, é tempo com escolhas. Quando eu tenho tempo para mim e eu tenho autonomia para as minhas escolhas, do que eu faço, eu tenho liberdade. Entendeu? Mais que o contexto aqui, por exemplo, a Regina, olha só que coisa, a Regina faleceu, né, de câncer. No ano seguinte foi meu pai de Covid. Uau. Um ano depois foi uma prima minha de câncer. Agora eu tenho a minha ex-cunhada com câncer, igual a da Regina, e eu tenho uma tia muito próxima que vive aqui em Goiânia, também com câncer. Então, assim, agora, qual é o lance? Quando meu pai faleceu, eu passei muito leve, Fábio. A partida dele foi levíssima para mim. Porque eu, em vez de olhar a perda, eu olhei a gratidão por ter vivido com ele, por ele ter vivido 87 anos. E ele ter sido, provavelmente, o maior influenciador de vida que eu tive na vida, entendeu? Ele me norteou como ser humano que eu sou hoje. Então, em vez de me lamentar pela perda, eu até hoje sou muito grato por tudo que ele me ofereceu. E essa clareza ela só veio por conta dessa ressignificação das coisas, né? Uma das coisas que essa maturidade me trouxe foi que eu passei a olhar para todos os fatos do passado que eu vivi, ressignificando eles, dando um novo olhar, olhar de aprendizado, olhar de desenvolvimento, de evolução, e não olhar de perda, de situações negativas, de penalidade, não. Né? Acho que foi Mandela que falou, né? Eu sempre, assim, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Acho que foi ele que falou. Acho que sim. Acho que ele falou isso, foi o Mandela que falou. E essa ressignificação do passado, que a PNL, né, quando eu estudei, me ajudou muito, ela foi muito importante para mim. Porque hoje eu passo a olhar todos os fatos da vida ao meu redor, e muitas vezes os fatos não são fatos bons, mas eu tenho uma releitura deles. Então eu tenho assim, cara, isso é vida. Viver é isso. E eu tenho que saber lidar com isso, né? E eu tenho que a minha felicidade está em cima das coisas que eu posso atuar e mudar. O que eu não posso mudar e atuar, eu tenho que aceitar e saber trabalhar com isso. E não ficar infeliz porque está acontecendo algo que não está sob meu controle. É a vida é assim. Agora, isso tudo é aprendizado, é paciência, é um olhar. A Valéria fala para mim, Mauro, às vezes você parece um santo, um bobo, um cara, né, assim, fica... Para você todo mundo é legal, para você todo mundo é bom, o cara tá te sacaneando, o cara tá te enganando. Não é isso não, porque ele não tá entendendo. Então, assim, é bobo. Então, de vez em quando, a Valéria fala essas coisas para mim. Né? Ótimo. Eu acho, né, Mauro, que acho que está todo mundo, no fundo, talvez esperando um momento mágico, onde vai poder transformar completamente a sua vida. E quando esse momento mágico não vem, porque às vezes o momento mágico vem com muita dor, eu vejo as pessoas desesperadas querendo sair de um lugar e começar um outro completamente distinto, como se fosse um botão, que você desliga e liga. Eu vejo isso muito no mundo do qual você fez parte há muito tempo, mas eu sei que você também atende, né, os executivos. Eu estou nesse lugar também de ter muita relação com executivos, e a queixa mais comum é alguém já com talvez 50 a mais, que não aguente mais todas as pedradas, toda a energia de vida louca, e a vontade que dá é largar tudo. E eu, como biólogo, preciso dizer que eu não acredito em processo revolucionário. Eu acredito em processo evolutivo. A gente está sempre... Por quê? Porque nós somos seres vivos. Não tem como romper algo e virar uma outra coisa. A gente vai precisar é um processo que leva tempo, reflexão, escolhas, e sempre com cuidado nessas escolhas, de negação, talvez, de algo que a gente não quer mais no passado, a gente até estava falando isso antes, de não jogar o bebê com a água do banho. Porque aquilo que te levou até o lugar de sucesso, de satisfação, de realização que você atingiu em um determinado momento da sua vida, não é de todo ruim. Né? A gente não pode, porque senão a gente vai...
a gente não existe começar do zero mesmo, um reboot, um reset, né? E recentemente, por exemplo, conversando com um executivo que tinha assumido uma posição maior na América Latina, papapá, ele estava assim numa crise, porque é o que ele queria, mas ele começou a pensar que aquilo ia deixar outra vez ele num lugar muito vulnerável do ponto de vista de muita energia que ele ia ter que gastar, etc. tal. E ele começou a refletir assim, talvez eu tenha que programar logo assim, um momento onde eu vou parar para pensar e largo tudo. Eu falei, mas por que você não faz isso agora? Largo tudo? Não estou dizendo isso, largar tudo. A gente, vamos pensar o sabá, né? Vem do sábado, que é aquele dia reservado a, não, entre aspas, não fazer nada, a refletir, a pensar, né? a descansar. Por que a gente precisa trabalhar 30, 40 anos para depois se jogar num sabá que vai durar 1 ano, 2 anos? A gente chama de sabático, como se fosse vai fazer um sabático de 1 ano. Por que você, no dia a dia, não cria um espaço de meia hora? De tempos em tempos, você fala com a sua família, você trouxe esse tema aqui que eu achei maravilhoso, né, daquela coisa assim, quando eu vi, eu estava fazendo algo que beneficiava todo mundo, né? E de repente, não vou parar, porque olha quantas pessoas dependem de mim. Olha, está todo mundo feliz ao meu redor com o que eu estou fazendo, né? E de repente eu falava para esse executivo, e aí você vai ter, sei lá, um dia por mês, onde você faz alguma coisa para você. Você quer fazer uma imersão, um retiro, né? Eu gosto de pintar. Cara, faz um curso, ou faz, né? Vai para um lugar onde tenha artistas que eles se juntam no fim de semana para fazer algum Exatamente, isso é maravilhoso, Fábio. Maravilhoso isso. Você não precisa exatamente isso. Vir um choque. Não e larga precisa. tudo, e agora eu virei uma outra coisa, porque isso é desesperador também, isso não é bom. Porque é antinatural, né? Porque você tem uma descarga, você até usou essa expressão de trauma, né? É uma descarga de adrenalina, se congela, se enrijece, até você conseguir outra vez encontrar um caminho de dissolver isso e viver um processo de transformação, nosso tema aqui como norma, né? Que evoluir é transformar o tempo todo, com a vantagem de o ser humano poder ser consciente desse processo, mas eu não preciso ter um rompimento para eu ter uma evolução consciente. E, Fábio, você está sendo tão brilhante no que você está falando, porque na hora que você começa a dar esse tempo para você, em que você começa a olhar para dentro de alguma maneira, e às vezes as coisas começam de forma desestruturada, pode ser é o que você falou, pode ser passar 3 dias isolado num lugar, fazer como eu faço às vezes, 3 dias num caminho, andando 100 quilômetros, 4 dias, 25 quilômetros por dia andando sozinho, num caminho desconhecido. Quando você passa 4 dias sozinho, a capacidade de você olhar para dentro é incrível. Mas, enfim, na hora que você começa a conseguir dar esse tempo e prover para você essas novas experiências, você nunca mais vai abrir mão disso. É um negócio indescritível, porque na hora que você consegue encontrar isso, você diz assim, cara, eu preciso disso, isso é alimento para mim. É alimento para o meu corpo, para a minha mente, para o meu espírito, porque você começa a ter uma evolução mental, espiritual. Cara, cada um tem uma viagem. Mas você começa a fazer uma viagem para dentro, que você quer, você diz assim, cara, isso é muito melhor que viajar para a Europa. Porque eu fiz caminhos da fé, caminho Cora-Colarina, caminho Vale Europeu, subi o Monte Roraima. Eu, assim, em todos esses momentos, alguns caminhos, né? Por exemplo, o caminho da fé eu fiz sozinho, 317 quilômetros agora, ano passado. Quando você faz 10, 12 dias caminhando sozinho, você começa a refletir sobre a sua vida. O que te levou até ali, por que você está fazendo aquilo, porque lá você acha que aquilo é uma merda, né? Podia estar em casa vendo Netflix, o que eu estou fazendo aqui nessa merda, todo cagado, chovendo. Mas do meio do caminho para o final, você toma decisões de vida. Você sai do caminho, sim, tomando decisões firmes de vida. Por quê? Porque você foi tão profundo dentro de você, você teve uma experiência sinestésica, sensorial naquele caminho. Assim, cara, é isso que eu quero. Eu consegui passar 12 dias com uma mochila pesando 5 quilos, 3 camisas, um tênis, uma meia, e fui muito feliz. Muito feliz. Eu não preciso mais do que isso para viver.
Uhum. Claro que é uma situação extrema, né? É uma ilusão, uma metáfora. Mas quando você volta para a realidade, você diz assim, cara, eu preciso muito menos do que eu tenho. Uhum. E eu preciso de coisas que eu não consigo alcançar com o que eu tenho. Eu tenho que buscar novas coisas. Como é que eu busco isso? Então, essa picada da busca, daquela coisa que eu tenho que buscar alimentar. Essa coisa retroativa, né? Você busca, alimenta, busca. E cada vez que você. Uma vez eu falei para uma pessoa: sabe qual é o problema? É que cada vez que eu faço perguntas e vem as respostas, me surgem mais perguntas. E a porra não termina nunca, porque o lance são as perguntas e não as respostas. São as perguntas que te fazem ir à frente. Porque quando você tem a resposta, minimamente aquela resposta vai te dar mais 2 ou 3 perguntas. Então, eu concordo muito com você. Cara, é muito bom ouvir você falar isso, porque as pessoas tendem a achar que o caminho é algo radical, de então, ruptura, de ruptura. Não é. Por isso que uma vez um cara falou para mim, falou assim, pô, Mauro, então você está escrevendo um novo livro na tua vida? Eu falei, não, um novo livro não. Eu tenho só um livro da vida. É o primeiro capítulo. O segundo está grudado no primeiro. Eu não estou escrevendo um livro. Porque tudo que eu vi até agora é que conseguiu me trazer ao ponto que eu estou agora. Então, não estou escrevendo um novo livro do zero. Eu tenho 60 anos de vida, que tem valor. Então, é o segundo capítulo do livro. Agora, o primeiro está grudadinho no segundo. Eu acho que vale... E a gente está aqui já... Olha, parece louco. Por quase 1 hora. Tá? Uhum. É sempre assim. Eu odeio o tempo. A restrição do tempo para as coisas, né? A gente sempre quer conversar muito mais. Mas está aqui, lembrando aqui do meu colega, o meu amigo, o Roberto Sato, do Aprendiz Vitalício Júnior, é como se a gente precisasse entender que a melhor forma de fortalecer as nossas potencialidades como seres humanos, né? Homo sapiens, o sapiens engana achando que é aquele que sabe, mas é aquele que reflete, aquele que pensa, aquele que aprende mais do que o que sabe. Mas é talvez ressignificar o sabático não como um lugar de ruptura com um espaço de muito fazer, então agora eu paro de fazer tudo para mergulhar num outro fazer, porque sempre é um fazer, mas num sabático, que seria a antítese do que eu estava fazendo antes. Mas como um processo reflexivo contínuo, exatamente como os 2 lobos. Eu vivo agora, a terceira versão, né? A gente está aqui. Eu vivo o lobo do fazer irrefletido, do fazer automatizado, da execução rápida, que é baseada no passado, na experiência, e que às vezes eu preciso dele para economizar energia. Eu também vivo o lobo que, diante de uma situação de ameaça, ele não usa esse recurso, porque esse recurso pode fazer com que ele morra. Ele reflete, ele pensa. Diante de uma situação nova, diante de uma situação onde é que o lobo jamais, eu estou dando o exemplo do lobo, mas acho que ele vai ter dificuldade em fazer todas essas reflexões, né? Mas diante de uma situação onde ele escolhe parar um pouco para refletir o caminho dele. E acho que esses 2 lobos, eles não deveriam ser antíteses, mas sim como parte do nosso viver, né? Nós somos seres vivos, como seres vivos nós fazemos muitas coisas de maneira responsiva, reativa, sobretudo mamíferos, e automáticas, e como seres humanos, a gente tem uma capacidade de refletir sobre tudo isso e fazer escolhas diferentes. E muitas vezes a gente não está fazendo isso, porque a gente está alimentando demais o primeiro lobo, né? É verdade. Verdade absoluta isso. Concordo muito. Querido, assim, eu vou ter que ir para o nosso desfecho aqui, mas uma das coisas que eu tenho feito quando eu entrevisto executivos, aqui eu não segui nenhuma das perguntas, adorei isso, só a primeira. Sempre é assim, deve ser sempre assim. Às vezes eu sigo umas 2 ou 3, essa daqui foi só a primeira, mas eu sempre faço uma pergunta, quando eu tenho que seguir uma pauta com o executivo e tal, que eu falo assim, tem alguma pergunta que eu não fiz e deveria ter feito, você gostaria de responder? Não, acho que a gente percorreu tudo. Acho que não vejo nada que a gente não tenha discutido que tenha... a gente pode ficar aqui, como você falou, horas e horas, né? Entendeu? Eu tenho lá, vou até fazer propaganda, tenho lá meu blog, lá, maurosegura.com.br, que eu conto todas essas histórias. Eu tenho um problema enorme. Eu tenho artigos com 20 páginas escritas. O pessoal até fala, cara, é um livro e tal.
mas é uma isso. catarse, né? Catarse. Eu botava o R sempre no cartaz, falava errado. É uma catarse, entendeu? E eu, na verdade, eu acho que eu boto ali no blog 10% do que eu escrevo. Eu sou um escritor quanto mais, né? Assim, e assim, mas eu acho que a gente pegou a essência. Então, te agradeço demais a oportunidade, foi ótimo. Foi a primeira vez que eu falei na minha fase de ermitão, fora aquela primeira vez que a gente falou, em 2020, não sei nem que foi o ano que a gente conversou, mas depois eu não falei com mais ninguém. Então, te agradeço demais a oportunidade e esteja certo, você está diante aqui. Se eu não sou a pessoa mais feliz do mundo, eu estou lá na lista dos top 10, entendeu? Então, esteja certo disso. Eu também te agradeço demais, né, pela confiança, pela disponibilidade da gente poder conversar. Acho que eu sempre falo que o Age Free World é um espaço para a gente combater o etarismo praticado em todas as idades, porque toda idade conta, isso é tudo blá 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 do marketing, né? No fundo, o Age Free World é mais um espaço onde a gente, independente da idade que a gente tem, de verdade a gente pode ser a gente mesmo em conversas que, infelizmente, são um pouco raras no mundo mais público, vamos colocar assim. É verdade. Certamente no mundo privado, eu sei que você tem conversas assim com a sua companheira, com os seus mentorados, eu também tenho com minha companheira, com meus clientes, com tudo, mas por que será que a gente fica, às vezes, a gente mesmo, você trouxe isso, né? A gente se encapsula um pouco, né? Eu acho que a gente não deveria. Eu sei que tem ego também, que às vezes a gente também veja o ego. Eu escrevi um artigo aí que eu vou publicar com a Cora no blog, que diz assim, estou me sentindo alienígena, entendeu? Porque eu não me encaixo muito mais na sociedade da maneira como a sociedade se comporta. Mas isso é papo também, outro papo para outro dia. Mas assim, eu realmente me sinto muito desconectado. E desconectado de tudo, tá? Das celebridades, dos músicos, das notícias, tudo, até do comportamento. E isso me causa um típico movimento de me isolar, de ficar quieto na minha, entendeu? Isso não sei se é saudável ou não, mas é um comportamento. Então, assim, isso que você falou é verdadeiro. É uma coisa que eu consigo... Essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente tem em fóruns privados, né? Com amigos, amigas, minha companheira, mentorado e tal, né? Pouquíssimas pessoas que a gente pode ter esse tipo de papo, e papo público, assim, publicado na rede, é muito pouco, é raro. Eu tenho uma intenção, e eu reflito muito sobre ela hoje mesmo, eu também tenho um mentor, né, que é o Bob Wollheim, não sei se você conhece o Bob. Isso, conheço bem. Ele, desde o ano passado, vem atuando como... Ele é amigo, mas agora também é um mentor, e hoje mesmo eu falei, vou conversar com o Mauro e tal, e eu gosto muito desse projeto do Age Free World, só que às vezes eu tenho uma crise, uma reflexão. Eu não sei o quanto a intenção do projeto vem do ego e o quanto vem da alma. Mas o que eu sei é que cada conversa que eu faço, algo se desloca, pelo menos em mim e às vezes no outro. E isso já é o suficiente. Se outras pessoas, algumas pessoas assistem, dizem que tiveram insights e tal, mas se pelo menos em mim ou no outro com quem eu converso isso acontece, e até hoje, nós estamos aqui no 13º episódio, eu posso dizer que isso foram 13 episódios que pelo menos em mim algo se deslocou. Então eu queria te agradecer porque, né, mais uma conversa que no mínimo foi boa para mim. Espero que tenha sido boa para você. E também, para mim é uma oportunidade, esse tipo de conversa me alimenta muito, e foram conversas como essa, são conversas raras, não são cotidianas, mas são conversas assim que me ajudaram muito também na minha busca e na minha transformação. Então, esteja certo que foi maravilhoso. Adorei. Obrigado. Bom? Agradeço, então, a todos as demais pessoas que nos acompanharam aqui, né, seja no Spotify, seja no YouTube. E vou dar um spoiler aqui, a próxima pessoa será uma mulher, uma atriz incrível, que eu sou fã dela há muitos anos, já vi a peça dela 4 vezes. Ela tem uma peça, quem conhece vai descobrir rápido, que está em cartaz desde 2006. E olha só que louco, a peça dela é baseada num livro escrito por um rabino. É uma peça que vai fazer, que já fez a minha cabeça explodir, vai fazer a cabeça também de vocês que nos acompanham aqui explodirem. Não perca, até logo mais. Tchau.